Paz do Senhor Jesus, como vai você? Eu espero que muito bem. Hoje é o segundo episódio da nossa série A Construção da Nossa História. Hoje passearemos pelo livro de Êxodo. Vamos falar ali dos primeiros líderes, Moisés e Josué, e também todo o percurso de escravidão que o povo de Israel passou no Egito. No último episódio nós falamos sobre Gênesis, a construção do início da história, e hoje então retrataremos aí os primeiros passos da história do povo de Israel. Caso você não tenha assistido o último vídeo, volta lá, tá bem legal, e depois volta para esse vídeo aqui para você seguir aí na cronologia certinha. Então, vamos viajar por Êxodo? Simbora! Agora o livro de Êxodo começa abrindo para nós as cortinas do medo egípcio, o medo de Faraó pelo crescimento que o povo vinha demonstrando. O povo que, quando desceu com Jacó, eram 70 almas, agora tinha se multiplicado de forma espantosa e muito numerosa, de forma que os egípcios começaram a temer esse crescimento do povo de Israel. E agora nós vamos começar vendo exatamente isso, as 3 tentativas de Faraó para sufocar o crescimento do povo ali no Egito. Então, como já dito, o crescimento do povo hebreu estava sendo um grande problema para os egípcios, porque eles tinham medo que eles se unissem com algum outro povo, declarasse guerra ao Egito e assim lhes vencesse. Então, Faraó toma algumas medidas, e a primeira delas é fazer com que ali houvesse sobre o povo de Israel maiorais, chefes de trabalho, que lhes impusesse ali uma carga de trabalho amarga, para que assim, tendo menos qualidade de vida, eles não pudessem se multiplicar tanto. Mas a Bíblia vai dizer que essa medida foi ineficaz, porque quanto mais eles eram afligidos, mais eles cresciam e muito numerosos se tornavam. Então Faraó vai para uma segunda medida, e essa segunda medida, a Bíblia diz que ele chamou as parteiras ali hebreias, a Bíblia vai citar o nome delas, uma se chamava Sifrá, e a outra se chamava Puá. Então ele chama essas mulheres e lhes declara a seguinte orientação: olha, se vocês forem fazer o parto de uma mulher hebreia e ali estiver para nascer um menino, vocês matarão. Se for uma menina, deixem viver. Mas a Bíblia vai dizer que as parteiras não sucederam assim porque elas temeram ao Senhor. E então elas não seguiram essa orientação de Faraó. Pelo que ele chama as parteiras e diz: olha, o que vocês estão fazendo? Porque o número de crescimento do povo continua o mesmo. E elas dão ali uma explicação a Faraó dizendo: olha, as mulheres hebreias são diferentes das mulheres egípcias, elas são fortes, então quando a gente chega, ela já tem ali nascido o menino nos seus braços e a gente não pode fazer simplesmente nada. Então Faraó vai por uma terceira medida. Ele declara agora que todos os bebês, meninos que nascessem ali do povo hebreu, fossem lançados no rio Nilo. Mas a Bíblia vai dizer que agora no capítulo 2, o nascimento de Moisés, nesse circunstancial difícil, não foi impedido porque a sua mãe o escondeu por 3 meses. Ela então faz com que ali no meio daquele caos Moisés seja escondido. E essa medida de Faraó não impediu que o primeiro libertador nascesse e sobrevivesse. E é sobre isso que nós vamos falar agora, entrando na era agora do primeiro líder e da sua jornada desde o seu nascer até o momento em que ele encontra com Deus. Joquebede e Anrão, os pais de Moisés, eram pertencentes da tribo de Levi. E eles fizeram todo o possível para esconder Moisés o máximo de tempo, mas 3 meses depois do seu nascimento já não havia como, já não havia saída para escondê-lo. Então a sua mãe decide fazer um cesto com junco, que ela veda com piche e betume. E ela coloca esse cesto sobre as águas do rio. E então a Miriam, irmã de Moisés, acompanha a trajetória que esse cesto vai fazer pelo rio. E esse cesto vai parar entre os juncos, na parte do rio em que a princesa filha de Faraó, vai descer para se banhar. E então ela, vendo aquele cesto preso entre os juncos, ela pede que as suas donzelas vá até esse cesto, tragam a ela, e elas fazem exatamente assim. E trazem o cesto à princesa, que abre o cesto e se depara com o bebê Moisés. E então Miriam para a princesa dizendo: olha, você gostaria que eu trouxesse uma mulher que possa amamentar e cuidar dessa criança? Então a princesa diz: sim, vá buscar essa mulher. E Miriam, a menina esperta e ágil, vai buscar a sua própria mãe, que agora vai criar Moisés por um tempo, recebendo um salário da princesa para que ela faça isso. Então, quando Moisés desmama e acontece todo o processo de crescimento, a mãe de Moisés, Joquebede, traz novamente Moisés à presença da princesa, que adota Moisés e dá esse nome a ele, dizendo: porque das águas o tirei. Então Moisés cresce como um príncipe egípcio e aprende tudo que comumente um príncipe
egípcio, e principalmente o povo egípcio na sua cultura, aprende. Mas um dia Moisés vai voltar para o lugar onde ali os seus irmãos trabalham, são criados, e ele vai perceber a forma como são tratados, e Moisés se indigna com isso, até que ele se depara com uma situação que causa ainda mais a elevação da sua indignação. Ele vê um feitor espancando um hebreu, e Moisés ali passando o olho, percorrendo o olho pelos lados, percebe que não tem ninguém. Ele mata o egípcio, enterra o seu corpo ali na areia. Então, no dia seguinte, ele vê dois hebreus brigando entre si e vai repreender aquela contenda, dizendo: por que vocês estão brigando? E aí os hebreus voltam-se para Moisés e respondem a seguinte coisa: quem te pôs como maioral para nós? Quem te pôs como líder sobre nós? Vai fazer comigo como fizeste com o egípcio? Então Moisés leva um susto e se depara com a realidade de que aquilo que ele havia feito tinha sido descoberto e que Faraó procuraria matá-lo assim que isso chegasse aos seus ouvidos. Então Moisés rapidamente foge e a sua fuga acontece para a terra de Midian, onde muito da sua história aconteceria e primeiramente e principalmente o seu encontro com Deus. Então Moisés vai para a terra de Midian e lá ele encontra Jetro e posteriormente se torna o seu sogro, porque ele casa com a filha de Jetro, chamada Zípora. E então agora nós vamos entrar na era onde finalmente o nosso líder se torna um líder. O grande líder Moisés vai ter o seu primeiro encontro com Deus na terra de Midian. Então Moisés não só mudou de ambiente, como de estilo de vida. Então agora em Midian, ele tornou-se pastor de ovelhas do rebanho de seu sogro Jetro, que também era sacerdote em Midian. E então um dia Moisés decidiu levar as ovelhas para pastorearem do outro lado do deserto. Então, nessa troca de lado, ele foi para o lado do Monte Horebe. E lá ele teve então esse encontro com Deus que nós conhecemos muito bem, onde o Senhor falou com ele do meio da sarça que pegava fogo, porém não se consumia pelo fogo. E então o Senhor ali revela que o faraó que queria a morte de Moisés já era morto e que os filhos de Israel tinham clamado ao Senhor, que o clamor deles subia até os céus e que eles haviam sofrido muito ali naquela terra e que agora o Senhor tinha decidido intervir e dar um basta nessa época e nessa era de escravidão. E era ele o libertador que o Senhor enfim levantaria depois de tanto tempo sob o jugo dos egípcios. Mas Moisés, obviamente, sente medo da missão que lhe está sendo imposta sobre seus ombros. Pelo que ele diz ao Senhor: quem sou eu para que vá e liberte os hebreus? Pelo que eu nem sei falar, eu não sou eloquente de fala e nunca fui bom com palavras, eu sou um homem pesado de línguas. E o Senhor lhe diz: Moisés, quem fez a boca do homem? Ou quem fez o surdo, o mudo, que fala, o que vê? Porventura não sou eu, Senhor? Vai, e eu serei com a tua boca. E também lhe dei por auxiliar o teu irmão Arão, que te ajudará nessa missão, e ele encontrará você no deserto. E então Moisés agora parte para a maior missão da sua vida. Um homem que foi criado como um príncipe e depois tornou-se pastor, agora estava prestes a se tornar o libertador pelo qual o Senhor finalmente traria o seu povo alívio desse jugo tão pesado. E então Moisés agora retorna ao Egito. E nós vamos entrar agora nessa era de retorno. Agora o povo egípcio mal sabia o que estava ali aguardando, porque eles, na sua cultura politeísta, onde adoram vários deuses, eles não sabiam agora que Deus iria pontualmente derrubar o poder de cada deus que eles adoravam. E é isso sobre que nós vamos falar aqui agora, as demonstrações de Deus no Egito e a forma como ele tira o povo do Egito com mão forte e envia sobre o povo egípcio o castigo de 10 pragas. Antes mesmo que Moisés retornasse ao Egito, Deus lhe tinha concedido poderes para cumprir a sua missão. Você vai lembrar comigo do cajado que se tornava em serpente, da mão que posta no peito ficava leprosa e depois novamente ficava curada. E então Moisés foi a cumprir a sua missão. Ele e o seu irmão Arão como seu auxiliar. Eles vão adiante de Faraó e a proposta inicial que Deus mandou que Moisés ali dissesse a Faraó era: deixa o meu povo ir para me adorar por 3 dias no deserto.
Faraó se enfurece com essa proposta, acha simplesmente ridículo aquilo que Moisés está falando, se enfurece contra ele, Arão, e aumenta a carga de trabalho do povo. Agora o povo não só teria que construir aquilo que costumeiramente faziam, mas teriam também que fazer os tijolos para a construção. Você vai lembrar do encontro onde a serpente, do cajado ali de Arão engole a serpente de Faraó, que pede aos seus sacerdotes que façam o mesmo. Mas você vai lembrar desse encontro ali, onde a serpente engole a serpente egípcia, e aí mesmo que Faraó fica indignado, fica revoltado e faz com que agora o povo pague pelo preço da sua ira, que ali foi despertada através do pedido de Moisés e Arão. Mas Deus tinha um plano muito maior, como ele mesmo por diversas vezes vai retratar ao longo do livro de Êxodo. Eu endureci o coração de Faraó, para que o poder dele pudesse ser demonstrado dia a dia, praga a praga. E agora o Senhor vai enviar as 10 pragas a Faraó. Como eu disse, eles tinham uma cultura politeísta, onde eles adoravam literalmente diversas coisas, o sol, o rio e muitos deuses, para tudo. Sekhmet, Bastet, Amon, Ísis, Osíris, enfim, diversos deuses, eram muitos de verdade, não vou lembrar de todos, eram muitos, e Deus ali vai demonstrando o seu poder um a um. As 10 pragas são conhecidas por nós, primeiro, as águas tornaram-se em sangue, essa foi a primeira praga. A segunda, a praga das rãs. A terceira, piolhos. A quarta foram as moscas. A quinta, a morte dos animais. A sexta foram as úlceras. A sétima, a saraiva. A oitava foram os gafanhotos. A nona foi a escuridão. E a 10ª e última e a mais decisiva praga foi a morte dos primogênitos, onde acontece literalmente a expulsão dos hebreus da terra dos egípcios. Faraó não só manda eles irem, como os expulsa. E todos os outros egípcios também dão prata, ouro, para que eles vão logo. Eles estavam com pavor dos hebreus e queriam que simplesmente eles sumissem da sua terra, por toda a desgraça que já havia sido causada na sua terra, na sua família, enfim, em tudo que lhes pertencia. Então agora a gente parte para um outro desafio, porque finalmente um povo que foi escravo 400 anos agora se vê literalmente livre. E agora o que fazer? Só que o maior problema que nós vamos ver ao longo da história de Israel, de fato, nem era a escravidão física, mas a escravidão psíquica. Era um povo que ainda vivia sob o espírito de escravo e que agora, muitas das vezes livre, vai viver como se ainda fosse escravo, vai falar como se fosse escravo e vai reivindicar coisas como se fosse escravo. Agora, o primeiro grande cenário que nós vamos ver que o povo tinha se acostumado com aquele cenário de escravidão é quando o faraó se arrepende de ter deixado o povo ir, vai atrás do povo e o cenário é exatamente esse. Na frente, o Mar Vermelho. Atrás, Faraó e seus cavaleiros. E agora? O que fazer? Agora, a gente vai para a contemplatividade de um dos mais grandiosos milagres da Bíblia, o mais comentado, mais falado, mais citado, um dos mais conhecidos por nós. A abertura do Mar Vermelho. Então agora, aquilo que é mais impossível aos olhos do ser humano acontece. Deus não fez um retorno pelo caminho, Deus não fez outro... Não, ele abriu o mar. E como a gente canta na minha igreja, o mar se abriu e Israel passou. E passou, como diz a Bíblia, detalhadamente, não somente pelo meio do mar, como passou com os pés enxuto, a terra estava seca, ou seja, Israel conseguia andar como se estivesse andando aqui, no azulejo da sua casa. Pois é, Israel passou com o pé sequíssimo no meio do mar. Somente Deus consegue fazer algo tão extraordinário, mas foi exatamente isso que aconteceu. E para que Deus pudesse prender os egípcios, de não atacar Israel enquanto eles atravessavam o mar, Deus pôs uma coluna de fogo, e então os egípcios não conseguiam passar para onde os hebreus estavam. Mas então, quando o Senhor lhes permitiu que eles passassem, eles foram para o meio do mar com seus cavaleiros. Pois é, mas aí sabe o que aconteceu? O mar fechou. E é como fala no cântico lá de Êxodo 15, quando Moisés e Miriam vão cantar. O Senhor triunfou e gloriou-se sobre os seus inimigos, fazendo com que o mar engolisse o cavalo com os seus cavaleiros.
Pois é, o Senhor faz aquilo que é mais extraordinário e, de fato, são um dos milagres mais conhecidos da Bíblia. Fez isso através do seu servo Moisés, lhe dizendo: Moisés, estenda o teu cajado e toca nessas águas. E então agora o mar se fecha, Israel está do outro lado, não existe mais perseguição egípcia e agora o povo está livre. E pelo contrário daquilo que se imagina, que era para ter morrido lá no meio do mar, ou seja, nem no meio do mar, porque não era nem para o mar ter aberto, né, humanamente falando, Israel era para agir com muita alegria, pois é. Mas a alegria em Israel era uma coisa que geralmente durava pouco. O povo realmente tinha uma dura cerviz, que fazia sempre com que eles olhassem a história e a situação pelo pior ângulo, pelo que, de fato, agora o maior desafio parecia o mar, né? Não, mas não era o mar. Era literalmente, como eu já disse aqui outrora, a escravidão que existia na mente do povo. O povo agora já não tinha mais chicote sobre seus lombos, mas ainda tinha um chicote psicológico de não conseguir se desvencilhar da escravidão. Então agora o desafio é enfrentar o deserto. E mesmo que agora eles estejam livres, eles não conseguem olhar para essa liberdade, mas somente para os desafios que existem no meio do deserto. A gente não tem água, a gente não tem pão, a gente não tem isso, a gente não tem aquilo. Mas Deus em todo momento cuidou do seu povo. E ao longo desses trancos e barrancos, com o povo nessa dura serviço, o Senhor foi demonstrando ponto a ponto que o seu cuidado era pontual em tudo. A Bíblia vai dizer que mesmo eles andando no deserto, seus sapatos não se gastavam, suas roupas não se gastavam. O Senhor fez das fontes amargas de águas fontes doces e potáveis. O Senhor fez chover pão do céu, literalmente ali, o maná, e ao longo de todos os seus desafios, Israel vem passando e o Senhor vem suprindo as suas necessidades. Até que Moisés envelhece, né? E ali com o povo ele vai conduzindo. Quando ele envelhece, o que acontece? Dentre esse percurso que Moisés envelhece, acontecem alguns marcos que a gente vai falar aqui, tá bom? E esses marcos são a legislação em Êxodo 20. Deus vai ali dar os 10 mandamentos. O povo agora tem identidade, tem lei e tem a separação social dentre os outros povos da terra. O Senhor deu ali uma legislação ao povo para que eles fossem orientados como seguir, o que deveriam fazer, o que não deveriam fazer, o que os aproximaria de Deus, o que os afastaria de Deus. O povo agora tem condução, tem direção. Mas o povo nem sempre se voltava para isso. Aliás, nem sempre não, quase nunca. O povo realmente vivia ali no momento de obediência quando tudo estava certo, mas aí quando se sentia ali ameaçado por alguma circunstância, desviava o seu coração do objetivo. Até que um dia Moisés se ira com o povo exatamente pela falta de água que eles vêm reclamar. E ali, Moisés já estava bem avançado em idade quando esse episódio acontece. O povo vem dizendo: olha, Moisés, não tem água, e agora o que a gente vai fazer? E não sei o que, aquela confusão. Moisés recebe de Deus a orientação de conversar com a rocha, porque dela sairia água. Mas Moisés, muito irado, bate na rocha. E agora a sua desobediência lhe custaria muito. O homem que era melhor amigo de Deus de fato, o homem com que próprio Deus disse: eu falo com os outros por sonhos e visões, mas com Moisés, o meu servo, eu falo face a face. Agora ia enfrentar também um castigo de Deus. Deus lhe diz: olha, você conduziu o povo, você vai ver a terra, mas nela você não vai entrar pela sua desobediência, Moisés. O homem, meus irmãos, que mais falou com Deus também foi um homem que pagou um preço alto. Por algum momento, um detalhezinho, né, fazer com que ele ali se irasse e se desvencilhasse da ordem primária de Deus. Então, Moisés, que agora não entraria mais na terra prometida com o povo, mas que somente de longe olharia a terra, tem como incumbência agora encontrar um sucessor. E agora esse sucessor vai ser quem? Josué, o filho de Num, que teve o seu nome mudado de Oséias para Josué. Pois é, ele mesmo. E Josué vai ser o líder, literalmente guerreiro. Ele vai conduzir ali Israel pelas guerras. Ele vai ser um líder militar que vai fazer com que Israel atravesse ali entre aqueles povos que habitavam a sua terra. Mas esse é um episódio para a nossa próxima semana. Esse
é um fato que vamos narrar no próximo episódio, onde vamos falar de Josué e sua trajetória militar ali com Israel. Nós vamos também fazer um compilado de Números e Deuteronômio com Josué. Levítico, meus irmãos, não vai ser um livro que eu vou me atrelar muito, porque Levítico é repetição ali de muitos rituais ali dos sacerdotes, repetição de leis. Então não é um livro que conte de fato uma história assim de líder, assim, algo que a gente está seguindo, né? A gente está seguindo com as figuras da história da igreja para a gente montar aqui certinho a história da igreja. Então, Levítico, ele é um livro muito de repetição. A repetição de lei, como eu falei aqui, repetição dos ritos espirituais, do que servia cada utensílio, de como ia funcionar ali o esquema de sacerdote, tabernáculo, enfim, todas essas coisas, tá bom? Então não vou me atrelar ao livro de Levítico, a gente vai pular essa parte, a gente vai falar de Números, a gente vai falar de Deuteronômio, a gente vai falar de Josué no próximo episódio, e se você ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva, curte aqui, comenta pra gente interagir. O que você tá achando desse quadro? Você tá gostando desse segmento da história? Você tá gostando de como tá fluindo? Você tá conseguindo entender, assimilar? Você tá achando dinâmico, legal? Enfim, comenta aqui, me conta o que você também quer ver aqui. Me conta depois também se vocês querem que eu faça, então, um vídeo específico sobre Levítico para a gente falar do que ele retrata, o que significam várias coisas que tem lá. Tem gente que não entende nada, Carol, o que é libação, o que é um rim de azeite, o que é isso, o que é aquilo. Se você quiser também, a gente pode fazer aqui um vídeo específico sobre o livro de Levítico, tá bom? Então é isso, gente. Obrigado por ter assistido até o final. Próximo episódio, Josué e sua condução militar com o povo lá em Israel, até chegarmos nos nossos juízes, tá bom? Deus te abençoe. Tchau, tchau. Fique com Deus.